11 de agosto, terça-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Parel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco para ajudar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Ora bem, nós temos tido várias lives ao longo dos últimos meses. Já tivemos com o J. Oliveira 10, com o Sr. Miguel, com o Joga Simples e agora teremos mais uma live com um novo convidado. Desta vez teremos o nosso estúdio na próxima sexta-feira, Pedro Tim 23. Não se esqueçam de estar presentes, não se esqueçam de entrar então no nosso canal do YouTube por volta das 9 horas e estarem presentes em mais uma excelente live na companhia então do 00. Dar mais uma nota, subscrevam o nosso canal, estamos perto de chegar a uma marca redonda e só o conseguiremos fazer com a vossa ajuda. Sem mais demoras, vamos então a mais um episódio. O primeiro dossiê do dia é o de Ibrahim Mbaye. É um jogador que, segundo Sebastião Sousa Pinto, especialista no mercado de transferências, interessa então ao Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um extremo versátil de 18 anos, capaz de jogar tanto na direita como pela esquerda. Um jogador que conta já com 15 internacionalizações pelo Senegal e é considerado uma das grandes promessas, um dos grandes diamantes então do Paris Saint-Germain. Um jogador com características também muito interessantes. É um avançado muito explosivo, muito vertical, que não tem medo de ir para cima das defesas adversárias, mas que realmente acabou por perder um pouco de espaço no final da temporada passada. Foram 30 jogos, é certo, mas muitos deles também a vir do banco. Acabou por somar 3 golos e 2 assistências ao longo de toda a campanha. O que é que acontece? A provável chegada de Ferran Torres ao emblema parisiense acabaria por tapar ainda mais Mbaye, que acabaria por ter muito menos oportunidades. O jogador vê com bons olhos uma eventual saída, mas uma eventual incursão também do Futebol Clube do Porto está dependente então da saída de Rodrigo Mora para a Roma. Têm surgido alguns entraves, falaremos desta temática com mais força no episódio de amanhã, mas a transferência não está de todo consolidada e então Mbaye só será então uma opção mais viável ou mais forte para o Futebol Clube do Porto quando a transferência de Rodrigo Mora se concretizar e como tal esperemos para ver mais pormenores sobre esta possível saída do talento então português para o futebol italiano. No entanto, é um negócio bastante complicado para os Dragões. Estamos a falar de um jogador com valor de mercado para o 0-0 de 29 milhões de euros. O PSG pede um valor ainda superior a este. Valores incomportáveis, não é, para o futebol português, e para além disso já há vários tubarões na corrida então por esta promessa senegalesa. Fala-se de Liverpool, Manchester City, Tottenham, Aston Villa, Bayern Leverkusen. Enfim, são vários os clubes de renome que estão atrás então de Mbaye e como tal a missão do Futebol Clube do Porto é muito, muito complicada. Realçar que Mbaye tem um contrato até junho de 2028, o que abre alguma margem negocial para os clubes tentarem Mbaye por um valor um pouco inferior, uma vez que o jogador acaba contrato com o PSG daqui a 2 anos. Veremos o que é que irá acontecer no que diz respeito então a este possível negócio. Dusan Vlahovic é o nome apontado ao Porto pela imprensa turca, que afirma mesmo que o clube e os jogadores já entraram mesmo em negociações para uma eventual chegada então à Invicta, mas eu acredito que o avançado deverá seguir então para outra paragem. Fala-se com muita força então agora do Besiktas, e estamos a falar de um matador experiente que viveu o melhor período ao serviço da Fiorentina, que acabou agora também o vínculo com a Juventus, está livre para assinar por outro clube a custo zero. Era um jogador que exigia aos Bianconeri cerca de 8 milhões de euros anuais, só que os Bianconeri não chegaram a esse valor, disseram que só chegariam aos 6 milhões de euros por ano e como tal houve assim uma divergência que não permitiu uma renovação de contrato. Vlahovic nunca foi um jogador consensual, não é, na Juve. Foram 4 épocas e meia. A campanha mais goleadora que teve foi na temporada 2023-24, onde apontou 18 golos. São números bons, mas realmente não são números impressionantes numa equipa com um pendor tão ofensivo como a Juventus. Na temporada passada os números ficaram ainda mais aquém, não é? Foram apenas 10 golos. Jonathan David acabou por ser a opção mais recorrente, acabou por ser o jogador que somou mais minutos da frente de ataque, mas eu acredito que Vlahovic não será então o jogador que seguirá então para a Invicta, para ser mais uma opção para o ataque. Os Dragões deverão seguir então por outro caminho. Estamos a falar de um jogador que tem um salário demasiado avultado e o Porto tem como opção prioritária, já temos vindo a referir, Santiago Giménez, que parece estar cada vez mais próximo então do Dragão. O Farioli prefere então o avançado mexicano e o empréstimo com opção de compra está cada vez mais perto.
Lucas Stasser já esteve associado ao Braga e ao Futebol Clube do Porto e agora é o Benfica que está na calha então por este jovem ponta de lança belga de 21 anos que pertence então ao Saint-Étienne. É um jogador que é comandado atualmente por Ian Castro, antigo treinador então do Estoril e que atua na Ligue 2, no segundo escalão do futebol francês. Foi um jogador que teve um excelente rendimento nestas últimas 2 épocas. No total foram 23 golos, 11 assistências e é um típico ponta de lança moderno, não é? Um jogador que é muito bom tecnicamente, bastante associativo, confortável em descer no terreno e tabular então com os colegas de equipa e é o jogador então escolhido pela direção do Benfica para suceder a Franjo Ivanovic, que está então a caminho do Rennes por empréstimo. O Benfica que tem ainda nas suas fileiras Pavlidis e John Duran, mas Marco Silva já garantiu que em certas ocasiões poderá mesmo jogar com os 2 jogadores na frente de ataque. Veremos o que acontecerá no restante da temporada, mas caso assim seja, o Benfica vai precisar de mais um jogador para se juntar a esta rotação, ainda para mais estando em tantas provas nesta temporada, ainda tem de atuar nas competições europeias e como tal, ter 3 jogadores com qualidade é sempre muito importante para atacar o ano. Veremos se Lucas Stasser será então a opção escolhida pela direção do Benfica. Tudo indica que sim. Estamos a falar de um jogador com um valor de mercado para o 0-0 de 15 milhões de euros e o negócio acabará por ser feito por valores parecidos então com estes agora referidos. Tosin Adarabioyo é o alvo preferencial então de Marco Silva para suceder então a António Silva. O técnico português conhece muito bem este jogador, uma vez que eles tiveram 3 anos juntos no Fulham entre 2021 e 2024. Estamos a falar de um central inglês de 28 anos que seguiu posteriormente então para o Chelsea, assumiu a titularidade nos Blues numa fase inicial com Enzo Maresca, mas perdeu algum protagonismo, principalmente nesta última temporada. Estamos a falar de um central de passada larga, muito forte no jogo aéreo, muito físico e que a meu ver seria um belíssimo reforço então para as Águias, que realmente cometeram vários erros agora contra o Académico de Viseu, e um jogador com a experiência da Adarabioyo provavelmente acabaria por dissipar alguns erros que acabaram por ser grosseiros então nesta partida contra o emblema de Viseu, principalmente no que diz respeito então à bola parada e a defender uma bola parada. Agora, o Benfica teria de desembolsar um valor superior a 20 milhões de euros ou, pelo menos, se garantisse então este jogador não ficar com a totalidade do passe. Veremos se é isso que as Águias irão fazer, se será mesmo este o alvo principal para o eixo defensivo. Os Blues estão dispostos a ouvir propostas, mas há realmente outros clubes na Premier League atentos a este central, a central de 28 anos. A Adarabioyo, que tem um valor de mercado para o 0-0 de 17 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Ousmane Diomande deixa o Sporting e assina pelo Nottingham Forest, é oficial, um central que rende então 40 milhões de euros aos cofres dos Leões, numa transferência que não inclui bónus ou sequer outras variáveis assim no contrato. É um vínculo que se estende até 4 temporadas, mais uma de opção. O Diomande vai vestir então a camisola 2 do Nottingham Forest e vai ser orientado por Oliver Glasner. Tinha havido um revés nas negociações que tínhamos falado em episódios anteriores. Os Leões pediam um valor superior a 40 milhões de euros, mas parece que as duas equipas chegaram então a um entendimento. O negócio acabou por ser concretizado então mesmo num valor a rondar os 40 milhões de euros e o Sporting não deverá agora ir atrás de ninguém, até porque já contratou Ibrahim Abá ao Famalicão e acabará por ser um jogador que irá contar para o Rui Borges para esta próxima temporada. Diomande, que fez parte então desta reconstrução competitiva, vamos assim dizer, do Sporting, foi muito importante na era Amorim, foi muito importante na era Rui Borges, teve 3 épocas e meia a excelente nível, acabou por conquistar 2 campeonatos, uma Taça de Portugal, foi um jogador muito importante então para os Leões nestas últimas temporadas e tem características que vão de encontro agora à Premier League, um desafio muito grande para o central Costa Marfinense, mas certamente irá dar conta do recado. Veremos então o que é que Diomande irá fazer num contexto muito, muito competitivo. Fran Vieites é oficial, o Marítimo contrata um guarda-redes que esteve ligado ao Leicester nesta última temporada.
É verdade, não jogou nenhum minuto pelo emblema inglês, mas é um guarda-redes espanhol de 27 anos, com muita estaleca, com um currículo muito valorizado. Ele que passou pelo Celta de Vigo B, pelo Lugo e pelo Real Betis. Em 2024-25 fez mesmo 16 jogos pelo clube espanhol. Foi escolhido para atuar sobretudo na Conference League e os vitorianos certamente se lembram muito bem dele, porque foi um jogador que ajudou a eliminar o Vitória na competição nos oitavos de final. Assina então a custo zero, um contrato válido até 2028. Vieites que terá então a concorrência de Alfonso Pastor, o espanhol, e Gonçalo Taboaço. Juan Jordan é capaz de estar associado agora à transferência mais aleatória do ano. Juan Jordan reforça então o Estrela da Amadora a custo zero, um vínculo que se estende então até 2028 e atenção que é um reforço de peso para Pepa. Estamos a falar de um médio espanhol de 32 anos que pertencia aos quadros do Sevilha, um jogador já com muita estaleca, um jogador com muito pedigree no futebol espanhol. Vestiu a camisola do clube andaluz por 198 ocasiões ao longo de 6 temporadas, foi muito importante na história branca e roja, ajudou o clube a conquistar por 2 vezes a Liga Europa, tem um percurso também invejável, passou pelo Espanhol, pelo Valladolid, pelo Eibar, pelo Alavés, enfim, um jogador com uma contratação com muito peso por parte dos estrelistas. Ele é conhecido por ser um grande recuperador de bolas, um jogador que é capaz de ditar os ritmos do jogo e terá agora a sua primeira experiência no estrangeiro e dar a nota, atenção a este Estrela, que tem um bom treinador, que foi buscar muitos talentos interessantes, que tem um plantel bastante interessante, com várias jovens promessas. Benny Sousa, que marcou agora ao Sporting, Leandro Antonetti, Eddie Doué, enfim, jogadores com muita qualidade e que realmente podem dar o salto nesta temporada. O Estrela que já tinha feito uma grande exibição frente ao Sporting, sobretudo naquela segunda temporada, onde conseguiu resgatar um ponto. Veremos o que é que o Estrela conseguirá fazer nesta próxima campanha que se avizinha. Passaremos muito rápido então por 2 oficializações no mercado internacional. Ronald Araújo é então a primeira. O Barcelona cede então o central uruguaio ao Liverpool, um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de uma temporada. Os Reds, para contratar então o jogador em definitivo, terão de pagar 55 milhões de euros no final da época. Ronald Araújo teve 7 temporadas ao serviço dos Blaugrana. Na temporada passada realizou 38 jogos. É um jogador que tem vindo a ser opção no futebol. Foi opção no futebol espanhol durante muito tempo, com muita regularidade. É um jogador que é conhecido por ser muito forte nas bolas paradas, que algumas vezes tinha uns erros posicionais que comprometiam a defensiva do Barcelona e, como tal, acabou por perder algum espaço com a afirmação de Pau Cubarsí. Mas o Liverpool precisa de realmente qualidade no eixo defensivo. Ano passado teve também muitos problemas no setor mais recuado e Ronald Araújo será certamente uma excelente adição. O Liverpool que conta no plantel com Virgil van Dijk, Joe Gomes, Jeremy Jacquet, jogador que foi contratado então neste mercado ao Rennes, e Ronald Araújo também será então mais uma opção para Andoni Iraola. Ronald Araújo que tem um valor de mercado de 20 milhões de euros para o 0-0. Por fim, Tiago Almada é oficial, foi um jogador que já teve apontado ao Benfica, mas agora regressa para o futebol argentino, assina pelo River Plate, assina também um contrato de longa duração até dezembro de 2031. O Atlético de Madrid recebe 20 milhões de euros e estamos a falar da contratação mais cara do futebol argentino. Um jogador que chegou a ser uma das grandes promessas da Argentina, mostrou a sua qualidade ao serviço do Lyon, mas realmente teve muitas dificuldades em afirmar-se no futebol implementado por Diego Simeone, por encontrar o seu melhor futebol na capital espanhola. Foram 4 golos e 2 assistências em 40 jogos, longe da sua melhor forma, nunca foi uma opção regular, e agora terá a oportunidade de mostrar todo o seu valor num local que conhece bem, num país que conhece bem, e quem sabe se chegará a ser a opção mais regular também na seleção argentina. Eu acredito que tem potencial para isso e realmente a seleção argentina precisa de sangue novo, jogadores que venham acrescentar algo mais, e Tiago Almada poderá então ser a peça que a seleção argentina precisa para voltar a chegar então aos títulos. Veremos então se Tiago Almada se conseguirá afirmar novamente numa realidade que conhece bastante bem. Tiago Almada que tem um valor de mercado para o 0-0 de 15 milhões de euros.
chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de na sexta-feira estarem presentes para mais uma live com o Pedro Tim 23. Ativem as notificações para não perderem o conteúdo diário que nós vamos lançando aqui no YouTube no 00. Deixem nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios que foram aqui abordados. E não se esqueçam, fiquem connosco, fiquem com o 00.